Bom dia para você que nos assiste aí nessa manhã de segunda-feira. Hoje a gente está começando mais uma live do CIMIB Sul para falar sobre Gênesis 6 dessa vez, um assunto bem polêmico aí com essa questão de anjos caídos. Será que eram anjos mesmo que tomaram mulheres humanas para si e aí surgiu os tal dos nefilins que a Bíblia fala, ou os gigantes, dependendo da sua tradução. Então, um tema aí que rendeu muito ao longo da história da igreja, rendeu muita discussão e hoje a gente vai abordar esse assunto polêmico. E lembrando, para quem está assistindo aí pela primeira vez ou nunca nos procurou em algum outro canal, você que não consegue, por exemplo, assistir essa live inteira, você pode nos ouvir também no Spotify ou no nosso canal no YouTube. É só abrir o seu aplicativo de Spotify ou o seu aplicativo aí do YouTube e procurar lá por Semib Sul. Você vai nos encontrar lá para poder ouvir todos os nossos lives aqui de estudo bíblico e das outras lives que a gente faz. Então fica aí a dica. E aí, Matheus? E aí, Romenick? Como é que tá? Tudo certo? Tudo tranquilo? Pronto para a gente discutir então esse capítulo polêmico aí de Gênesis? Polêmico. Esse aqui é. Eu até já trouxe a Bíblia em hebraico aqui para a gente Olha poder aí, explorar o negócio com mais minúcia. densidade. Aham. É, É. eu vou ter que contar uma história aqui sobre esse texto. Quando eu era criança, meu pai era um cara que costumava discutir curiosidades bíblicas com a família, assim e tal. Foi quando eu era criança, ele me falou uma vez desse texto. Ah, você sabia que tinha um texto na Bíblia em que anjos caídos, a gente vai discutir se de fato eram anjos ou não, mas que anjos caídos tiveram filho com mulheres humanas? E eu fiquei tipo assim, o quê? Quando eu era criança, eu pensei, pô, esse texto parece ser um texto interessante da Bíblia. E aí eu gravei aquilo na cabeça, e sempre que eu tinha algum estudo bíblico na igreja, que vinha um pastor ou alguém para falar alguma coisa, eu sempre perguntava pro cara sobre esse Lançava texto. essa. E é engraçado porque a maioria ficava desconfortável com a pergunta, assim. Eles ficavam meio que tentando Aham, esquivar do texto, tentando fazer um rodeio ali para não responder a pergunta de cara, assim. aham, aham. Esse texto, ele é aquele texto assim que quando o pastor ele tem que dar um estudo bíblico e o pessoal, a audiência está meio caída, assim, o negócio, o pessoal não está muito querendo ir no estudo e não sei o que, ele lança a mão desse texto, vai falar de Aham. anjo, demônio, sexo, isso aí, troço bomba, que é Mi- normalmente Mistura tudo que é polêmico, né? Anjo, demônio e mistura. sexo. Mistura Isso tudo. é. E mundo pré-diluviano também, E então isso também gera interesse. É é, uma cartada boa. E eu não sei esse também aí. se é tu que me falou, mas eu costumo fazer isso também. É, sempre que eu ganho ou vejo uma nova Bíblia comentada, um novo comentário bíblico, ou uma nova tradução da Bíblia, o texto que eu abro a primeira vez Gênesis para 6. testar é Gênesis 6. Falei, como é que os caras traduziram os filhos dos anjos, nefilins, ou o que que o comentário bíblico interpreta sobre esse texto? É sempre uma curiosidade. Aham, aham. Esse aí é clássico, né? E na história, né? Não é só a gente, isso aí. Você tem as. Historicamente, desde antes de Jesus, eles já debatiam o significado desse texto, né? Ele é um texto Uhum. complexo mesmo. Uhum. É, ele é um texto que agrupa muita coisa num pequeno número de versículos aí, né? Que é complicado. Uhum, uhum. Mas então vamos pular direto pro texto, Matheus. Eu vou Vamos ler lá. aqui uns trechos e a gente começa o nosso bate-papo aí, que eu sei que tem bastante gente interessada, né, nessa nossa interpretação aqui. Vou ler então Gênesis 6, versículo 1, versão Almeida, revista e atualizada, que começa dizendo assim: Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, a gente tem que discutir isso, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Aí o Deus fala alguma coisa sobre aquele limitar a idade do ser humano para 120 anos e continua. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Então aqui a gente tem muito compactado assim essa narrativa de filhos de Deus tomando filhas dos homens.
E aí eu lembro que Uhum. sempre quando eu perguntava isso para os meus pastores aí de estudo de grupo nas igrejas, ou quando eu leio a maioria dos comentários bíblicos, sempre aparece umas três alternativas sobre o que seriam os filhos de Deus e o que seriam as filhas dos homens. Né? Então tem alguns comentários vão dizer que sim, eram anjos caídos que tomaram para si mulheres humanas. Outros comentários vão dizer que são linhagens, né? Uma linhagem piedosa de Sete com a linhagem impiedosa de Caim que se misturaram. Outros vão dar interpretações sobre sacerdotes e reis. Então tem várias interpretações para dizer o que significam esses dois grupos aí que se misturaram. Mas o Uhum. que a gente consegue, buscando nos originais e fazendo uma interpretação bíblica, e como é que a gente consegue interpretar melhor o que quer dizer? Quem são os filhos de Deus aí nessa passagem, Mateus? Então, beleza. Vou dar uma pincelada rápida, então, sobre duas das três interpretações, só para a gente, assim, ver de onde é que elas vieram e por que que a terceira, que é a que eu acredito que é a interpretação adequada para esse texto, ela se encaixa nisso aí. A Uhum, primeira ideia, como você falou, que seriam sacerdotes especiais que existiam naquela época, que eram chamados de filhos de Deus, tendo relação com as filhas dos homens, é uma interpretação, vamos dizer assim, é a mais frágil quando a gente vai tentar analisar a partir do que isso poderia implicar é, 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 tanto hermeneuticamente quanto historicamente. Né? É quase que eles inventaram essa ideia para poder dar uma explicação, porque ela não tem uma base de lugar nenhum. A segunda interpretação, que seria essa de que é uma linhagem impiedosa dos filhos de Sete, ela vem dos livros apócrifos, que foram escritos um pouco antes de Jesus. Um desses livros é o Testamento de Adão e Eva, que vai falar que os descendentes de Caim moravam num vale e os descendentes de Sete moravam num monte. E aí no vale eles ficavam aprontando, comendo, bebendo, fazendo festa, sexo livre, aquela maluquice. E os do monte ficavam orando, jejuando, piedosos ali, aquela vida ascética, puritana, aquele negócio todo. E esses que eram os filhos de Sete, eles ficavam ouvindo as músicas dos filhos de Caim, que estavam lá embaixo no vale, e ficavam curiosos para saber o que será que eles estão fazendo, como é que eles estão festejando lá, não sei o quê. E aí, por conta desse burburinho, um a um foi descendo do monte, ao longo de anos, obviamente, eles foram descendo do monte até que no final das contas só tinha sobrado Noé. E aí, por isso que Deus pega o Noé e fala assim, não, você então vai construir a arca, etc, etc. O Enoque tinha sido uns que tinha tentado lutar para eles não descerem e se misturarem com os filhos dos homens, né, que seriam os filhos de Caim, e aí por isso que ele foi arrebatado posteriormente, aquela coisa toda, para que ele não visse toda aquela malignidade e etc. Então, esse segundo pensamento, ele vai derivar daí. Os dois pensamentos, tanto esse primeiro que não tem muita base, quanto esse segundo, que é o principal pensamento alternativo ao terceiro, que eu vou falar sobre ele, eles agradavam a Igreja Católica muito, porque a Igreja Católica desenvolveu essa teologia de que o sexo é uma coisa pecaminosa em si, né? Então que o anjo, por ele ser um ser celestial, por ele ser um ser especial que fica junto com Deus, ele não teria nem a capacidade de fazer sexo. Né? Ele seria um ser assexuado. Então, que por conta disso, teria que descartar a possibilidade desses seres ali serem anjos, e aí, consequentemente, eles acabam abraçando essa teoria dos descendentes de Sete e dos descendentes de Caim. uhum, Vamos para o texto bíblico. Né? uhum, Vamos ver o que a Bíblia em si diz e o que a gente pode derivar do texto bíblico, uhum. para então depois a gente ver se isso aqui é válido ou não, ou se isso pode ser aplicado. Só antes de tu entrar no texto bíblico, Mateus, tu falou Uhum. em Enoque, daí eu lembrei de Noé, esses personagens todos, eu lembrei daquele filme Noé, que tem com o Russell Crowe, que tem o Matusalém lá guerreando contra
contra, sei lá, anjos caídos, uns monstros de pedra gigante. Aquele filme, cultura pop aí também não procede, hein? Também é Não, não. só pro Ainda mais que pessoal saber. eu acho que aquele Matusalém usava uma maconhazinha, né? Ele catava umas ervas Ele do catava umas jardim e coisas, ficava meio doidão dentro da caverna, né? Eu acho que ficava. Aquele aquele filme é uma Matusalém é viagem. meio doido, é. É, aquele é. Mas vamos pro Então, texto assim, ó, bíblico, então. vamos pegar o texto. Eu vou ficar olhando para o lado aqui porque eu coloquei o texto aberto no computador aqui em paralelo. Quando a gente vai lá no versículo 2, tá? Ele fala assim, ó, viram os filhos de Deus, que as filhas dos Uhum. homens eram formosas. Aqui a gente já tem a primeira expressão, que é a expressão Bnei Ha-Elohim, tá? Binei vem de bem, que é filho, em hebraico, então é o filho no plural e no conectivo. É uma construção da gramática hebraica. E Elohim é Deus, né? É como o Deus aparece desde lá do Gênesis capítulo 1, quando fala Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então é a forma Uhum. clássica de Moisés se referir a Deus. Ele vai usar essa expressão, é um título, né? Mas ele vai usar essa expressão para poder se referir a Deus. Então, primeiro, literalmente o texto está falando os filhos de Deus. Tá? Tem um artigo aqui, Ha-Elohim, o artigo definido, que seria os filhos do Deus, se a gente fosse mais literal, mas é uma forma deles expressarem que eles não estão falando de qualquer outro Deus ou deuses, já que isso aqui é Uhum. um título, mas tentando explicar, não, nós estamos falando do Deus da Bíblia, eu estou falando aqui do Deus de Israel, né? Uma vez Uhum. que esse texto depois ele está sendo escrito para o próprio povo de Israel. Quando a gente aprende hermenêutica, uma das primeiras lições que a gente aprende, né, a regra áurea da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e uma das primeiras lições que a gente aprende é que a gente precisa tentar encontrar os paralelos de palavras ou de expressões. Aonde, quando um texto ele não é muito claro, aonde mais eu encontro essa mesma expressão sendo utilizada na Bíblia. E aí Uhum. a regra é, primeiro eu vou procurar no mesmo autor, no mesmo escritor, depois eu vou procurar em pessoas que escreveram na mesma época, depois eu vou procurar no mesmo testamento, depois eu procuro em toda a Bíblia. Tem uma escala para você poder fazer essa interpretação. Uhum. Nós entendemos que quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés, e mesmo quem acha que não foi Moisés, concorda que foi num período mais antigo, né, que isso aí Uhum. foi escrito. E nós entendemos que Moisés, além do que a gente chama de Pentateuco, também escreveu o livro de Jó. E se não foi Moisés que escreveu o livro de Jó ele é tão antigo na sua escrita quanto o Pentateuco, mesmo que Uhum. seja um outro autor. Essa expressão, Bnei Elohim, filhos de Deus, ela não é encontrada no resto do Antigo Testamento com facilidade. Tá? Essa não é uma expressão comum na Bíblia. E a gente vai ser chamado de filho de Deus no Novo Testamento. É no Novo Testamento que isso vai ser repetido, Uhum. referindo a nós cristãos ou a igreja, aqueles que aceitaram Jesus e aquela coisa toda. O Antigo Testamento não usa essa expressão com frequência. Tanto que em todo o Pentateuco tem uma passagem que Deus chama Israel de filho. Uhum. E em Isaías tem uma passagem que chama Deus de pai. Mas isso é uma exceção no Antigo Testamento. Quando a gente abre lá em Jó, vão fazer o paralelo de expressões aqui. Uhum. Lá no capítulo 1, já no versículo 6, essa expressão ela aparece de novo. E até o versículo 5 está explicando, contando a história, o que estava acontecendo com Jó, aquela coisa toda. E aí, no versículo 6, o escritor sai da dimensão narrativa histórica humana tinha um cara chamado Jó, que tinha filho, era rico, tinha um monte de coisa, e ele Uhum. parte, é como se ele mudasse a cena, tipo, enquanto isso, no Uhum. céu,
ou no lugar onde Deus mora, ou no lugar onde Deus se reúne com seres que não são humanos. Uma O cena que estava paralela. acontecendo? Exatamente, exatamente uma cena paralela. Aí no versículo 6 fala assim, ó, em português: em vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Tá? É pacífico na interpretação cristã e judaica clássica que essa narrativa do versículo 6 é uma assembleia de anjos diante de Deus. Deus, ele está no céu, tem vários seres celestiais diante dele, se apresentando diante dele. Jó chama esses seres celestiais de filhos de Deus, ele usa essa expressão, e o diabo aparece no meio deles para poder ter uma conversa lá. Aí, quando a gente vai para o hebraico do texto, eu separei aqui para a gente também, ele começa falando assim, ó, Vayehi Rayon Vayavu Binei Elohim. Então ele começa falando, ó, que então, num dia, vieram os filhos de Deus. A expressão Binei Elohim é exatamente a mesma expressão que é utilizada lá em Gênesis 6, versículo 2. Isso é checável, mesmo quem não conhece hebraico pode fazer essa comparação. Se jogar no Google lá, Bíblia em hebraico, e abrir em Gênesis 6, 2 e abrir em Jó capítulo 1, vai conseguir encontrar tanto grafado em hebraico, quanto vai encontrar grafado transliterado. Consegue fazer a análise desse texto. Ou seja, se lá em Jó os Binei Elohim, os filhos de Deus, eles são anjos, e é óbvio que são anjos, porque ali não é filhos de Sete, eles nem existiam mais, ali são seres que vinham e saíam da terra. E o Satanás, que é um anjo, se apresenta diante do Senhor nesse momento, né? Ele fala aqui, ó, Gam Hashatam, apresentou-se, né? Então, seria muito mais coerente eu entender que o texto de Gênesis 6, escrito pelo mesmo autor, ou quem acha que não foi pelo mesmo autor, na mesma época, por pessoas que pensavam da mesma forma e utilizavam termos da mesma maneira, que também em Gênesis seja filhos de Deus. Né? Como que a gente vai avançando essa ideia? Tranquilo até aqui? Aqui tá tranquilo, Matheus. Tá. Como que a gente vai avançando essa ideia? Na sequência do versículo 2 fala que eles tomaram para si mulheres. Né? E que tiveram, na sequência do texto, filhos com essas mulheres. Ó, no versículo 3, como você falou, Deus faz uma apresentação de que vai julgar a terra por causa dos pecados que eles estavam cometendo. Aí no 4, volta para a narrativa do que então eles estavam falando no versículo 2. Ele retoma essa ideia. Aí ele fala assim, ó, aí o que nós temos? Um problema de tradução para o português. Né? No português vai estar escrito, havia naqueles dias gigantes na terra. Né? Essa é uma pergunta que eu ia fazer. Eram gigantes mesmo ou o que aconteceu aqui? Em hebraico, a expressão que é utilizada aqui está literalmente escrito assim, ó, Hanefilim Hayu Vares. Os nefilins estavam na terra. É assim que ele apresenta literalmente essa frase. A nefilim, tá, é uma expressão em plural, né? Toda vez que termina em IM em hebraico, isso seria o nosso S em português. Nefilim vem do radical, ou termo puro em hebraico, seria nafal. Tá? Essa expressão literalmente não significa pessoas de grande estatura, tá? Ela significa caído, aquele que caiu. É isso que literalmente a palavra nafal significa. Então, a melhor tradução que a gente teria para o versículo 4, para o que seriam esses nefilim, seriam os caídos. Por quê? Porque o povo daquela época, quando eles viam esses seres
caminhando por aqui, andando, vivendo por aqui, eles sabiam. Eles não são da mesma natureza que nós, eles não fazem parte da mesma raça que nós fazemos parte, eles viviam em alguma situação superior a nós, e agora eles caíram. Eles estão presentes, caídos aqui na Terra junto com a gente. Né? Então ele vai falar assim, ó, que que os Nefilim estavam na Terra, né? E que quando esses filhos de Deus tomaram as filhas dos homens, literalmente fala assim, delas geraram filhos que eram os... Aí ele usa uma outra expressão em hebraico, que é Hagborim, que vem da palavra original Gibor. Gibor significa forte, corajoso, valente. É a ideia de alguém que é superior, é tipo um herói. Tá? É a ideia de alguém que consegue fazer alguma coisa diferente do que todos os outros conseguem fazer. Extraordinário. Então, eles trazem três expressões dentro dessa ideia. Ele fala das filhas dos homens, que em hebraico a ideia de filho do homem ou filha do homem é nada mais que ser humano, por isso que Jesus no Novo Testamento se referia a ele mesmo como filho do homem. Ele falava, o filho do homem veio fazer isso, o filho do homem veio fazer aquilo. Porque em hebraico, o equivalente de filho do homem ou filha do homem é como nós chamamos o ser humano. Tá? Então, se a gente fosse fazer uma tradução disso para a nossa percepção, eles estão falando assim, os que caíram, que eram seres divinos ou filhos de Deus, se relacionaram com seres humanas, filhas dos homens, e tiveram filhos fortes, ou filhos valentes, ou filhos especiais, que se tornaram, aí no final ele utiliza uma expressão que ele fala assim, Aneshei Hashem, ou seja, se tornaram as pessoas de renome, aqueles de quem o nome nós nos lembramos. Então, seria essa construção, o versículo 4, ele talvez é o mais complexo para a gente fazer essa construção, porque a tradução literal dele para o português não faria sentido. Tá? Então, ele é traduzido para nós de uma boa forma, de uma boa tradução, mas ela não é completa, porque ela não faz sentido se ela for traduzida literalmente. Porque não está só uma fala, existem conceitos por trás disso aqui. Então, é como se ele falasse assim, os caídos, seres divinos, se relacionaram com seres humanos, mulheres, né, humanas, tiveram filhos especiais, que são aqueles de quem nós nos lembramos o nome. Essa é a ideia do versículo 4. Tá? A gente não tem como saber detalhadamente como que um anjo teve, que a gente chama de anjo também, é uma forma genérica, né? É um termo grego que significa mensageiro, que a gente, ao invés de traduzir, translitera. Então, eles não chamavam anjos no início, isso é um nome que foram dados para eles depois. Como que esses seres celestiais conseguiram ter uma relação sexual com seres humanos e geneticamente gerar filho disso? A gente não tem como saber, né? A gente não tem o DNA deles, não tem registros fósseis deles para a gente fazer essas análises e etc. O que a gente vai perceber é que eles eram seres que, comparativamente com a gente, eles seriam seres do sexo masculino, né? Se juntaram com seres do sexo feminino nossos e nasceu um híbrido entre eles que se tornaram pessoas mais fortes do que os seres humanos normais, que fizeram coisas importantes e as pessoas lembravam deles por gerações. Então tá, Matheus, foi uma boa exposição inicial desse texto aí sobre o que estava acontecendo. Então tinha o mais fácil de interpretar, se a gente for levar em consideração os termos usados e como é que os autores usavam isso na época, eram que era de fato anjos que pegaram de fato mulheres humanas e nasceu um híbrido entre os dois.
Só que aí tem gente, né, que para contradizer essa explicação, né, pastores e teólogos que falam, usam aquele texto de Jesus, onde ele vai descrever como é que vai ser o nosso estado, né, no novo céu e nova terra, com o nosso corpo glorificado. E aí ele fala que os anjos, Jesus fala que os anjos não se dão em casamento. E aí eles pegam esse texto para dizer, ó, vocês viram? Então, Jesus está dizendo que anjos não podem fazer sexo. E aí como é que em Gênesis 6 seria anjos tomando mulheres se Jesus falou que não dava? Então eles vão fazer essa interpretação. O que que tu acha dessa interpretação que é bastante comum o pessoal fazer? Ah, quando Jesus ele é questionado, ele está sendo questionado pelos saduceus a respeito da ressurreição dos mortos. E eles perguntam assim: ah, Jesus, a mulher teve um marido que morreu, depois ela casou de novo, morreu, e 5 maridos ela teve que morreu e casou de novo. Quando tiver a ressurreição da carne, de quem essa mulher vai ser esposa? Né? Aí Jesus ele faz a referência para ele, fala assim, ó, vocês se equivocam, vocês não conhecem nem o poder de Deus e nem as escrituras. E aí ele faz a afirmação, ele diz assim, ó, no céu, essa relação matrimonial, ela não vai existir, vai ser como é com os anjos, que eles não se casam nem se dão em casamento, que eles não se relacionam, não têm filhos, netos e se multiplicam e etc. Jesus não está dizendo que isso é uma relação impossível. Ele está dizendo que isso é uma relação que não é para acontecer, que não acontece no céu. Né? E a própria afirmação de Jesus, abrindo um parênteses, a gente não vai virar assexuado quando a gente morrer e quando a gente ressuscitar. Né? Você não vai olhar para baixo aqui e ver um nada ali, um espaço, tipo as bonecas antigamente, né? As bonecas da Barbie do Ken, que não tinha nada. Né? A gente não vai ser Barbie e Ken quando ressuscitar. Você vai olhar ali para baixo, vai ter alguma coisa, que é o que tem hoje quando a gente olha para baixo, né? Homem, mulher, é a mesma coisa que vai estar ali. A diferença é que a gente não vai usar isso entre nós nessa condição que a gente estiver vivendo lá. Como não era para os anjos terem usado jamais dentro dessa condição. Por quê? Quando os anjos decidiram tomar essa atitude, esse grupo, porque foi um grupo pequeno, não foram todos os anjos, né? Além de ser uma classe, a Bíblia divide os anjos para nós entre querubins, serafins e Bnei Elohims. Nós temos 3 tipos, que tem até a mesma terminação, porque cada forma de falar define. Se você vai ver como que a Bíblia fala que um serafim vai dizer que o serafim ele tem 6 asas, e voa, cobre o rosto, cobre o pé. Como é que vai dizer que o querubim é? O querubim é tipo um centauro, assim, só que em vez de corpo de cavalo é corpo de bezerro, que ele tem pata, tem 4 asas, tem umas mãozinhas que saem da asa. Né? Joga Caribu no Google, Caribu, Babilônia, que você vai ver uma figura muito parecida com o que a Bíblia chama de querubim. Então, eles não são seres que têm 2 braços, 2 pernas igual nós. E a Bíblia mostra que existe uma raça de anjo que tem cabeça, tronco, joelho e pé, né? Só os braços e as pernas como a gente tem. Que, por exemplo, Gabriel, quando ele aparece na Bíblia, ele é às vezes chamado de anjo, às vezes ele é chamado de homem, lá no livro de Daniel. Por quê? Porque quando eles olhavam para o Gabriel, eles não viam ele como um ser diferente, Não como os gerava querubins e estranhamento. os serafins, não gerava estranhamento. Por quê? Provavelmente, Gabriel era um Bnei Elohim. Ele era um desses filhos de Deus, que Deus criou ele conforme a sua imagem e semelhança. Então, eles eram parecidos com Deus, por isso chamados de filhos de Deus. Como Deus nos criou conforme também a sua imagem e semelhança, nós, esses anjos e Deus, nos parecemos. A gente tem braços, pernas, pés normais, não temos casco, asas e coisas assim, porque Deus não é assim. Esses anjos específicos não são assim. E aí, quando a gente olha o texto de 2 Pedro, capítulo 2, e de Judas, capítulo 1,
quando eles fazem referência a esse momento do dilúvio, tanto Pedro quanto Judas afirmam que o que aconteceu ali era uma relação de anjos com seres humanos. Uhum. Por quê? Porque eles relatam para nós que, além da queda de anjos com Satanás, que aconteceu num período antes de Deus ter criado o ser humano, Adão e Eva, Jardim do Éden, aquela coisa toda, porque ele já estava caído no Éden. E, então, houve essa queda, que é Satanás e os seus anjos, que são o que nós chamamos comumente de demônios, que é outra palavra grega que significa poderes, né, poderosos. Então, que estão rondando aí pela terra. Jesus volta e meia encontrava com alguns deles, expulsava alguns deles, Paulo encontrou com alguns deles, expulsou demônios também. Ou seja, eles não estão presos em lugar nenhum, eles rodeiam a terra, assim como quando Satanás aparece no livro de Jó, Deus pergunta assim, de onde é que você veio, Satanás? E ele fala assim, eu vim de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, Satanás não está preso em lugar nenhum. Pedro e Judas nos dizem que houve uma segunda queda e que Deu uma travadinha e voltou. aqui Os telemarketing. Não, é a tesoureira da igreja me ligou aqui, Ah, tá. alisando. Que essa segunda queda que aconteceu, ela ocasionou a prisão desses anjos. Ou seja, esses que caíram na segunda vez não estão soltos por aí. Eles não estão livres por aí. Então, olha só como é que Pedro fala sobre isso lá em 2 Pedro, capítulo 2, vê a partir do versículo 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram. Deixa eu ver aqui, eu estou na nova versão internacional, deixa eu mudar minha versão aqui. Deixa eu colocar a revista atualizada, que ela é uma versão melhor para a gente estudar isso aqui. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, em grego aqui está escrita a palavra tártaro, né? Valeria a pena até depois a gente ter uma live falando sobre os 3 infernos, né, da Bíblia, os 3 termos Bom tema. que aparece de inferno na Bíblia. Então esse é um desses termos, né? Antes, precipitando-os no Tártaro, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Ou seja, Pedro, no versículo 4 e 5, está falando de Gênesis capítulo 6. Ele está falando, quando deu aquela confusão toda lá, aqueles pecados todos lá, Deus julgou os anjos e os precipitou no Tártaro e julgou os homens e trouxe o dilúvio, poupando apenas Noé e a sua família. Ou seja, para Pedro, Gênesis 6 são anjos. Né? Judas, lá no versículo 6, ele fala assim, olha só que interessante, deixa eu mudar aqui para a revista atualizada, que abri também na nova versão internacional, mas a revista atualizada ela é melhor para a gente fazer essa análise. Ele fala assim, olha só, e a anjos, versículo 6, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, ou seja, eles não deviam casar nem se dar em casamento, deveriam ser anjos, deveriam estar vivendo para a glória de Deus, dentro daquilo que Deus os criou para ser. Então, a esses anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ou seja, o domicílio deles era o céu, era essa outra dimensão onde os seres espirituais vivem, né? Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Ou seja, esses não estão rodeando a terra. Não possuem pessoas para serem exorcizados, não são principados e potestades que estão vivendo por aí, não sei o que a Bíblia diz que estão soltos e só serão presos quando Jesus voltar no milênio, aquela coisa toda que está lá em Apocalipse capítulo 20. Ou seja,
eles viviam no domicílio deles, abandonaram o domicílio deles, Nafal, caíram, né? E aí os homens aqui da terra olhavam para eles e falavam assim, quem que são esses aí? Esses são os caídos, são os Nephilim, né? Abandonaram o seu estado original e de alguma maneira se transmutaram, a gente não sabe exatamente o que biologicamente aconteceu, passaram a se relacionar com as filhas dos homens. Deixa eu voltar para o texto de Gênesis. Para o texto de Gênesis aqui. Ou seja, toda essa narrativa que a gente tem aqui de Gênesis, principalmente os versículos 2 e 4, quando elas são retomadas na Bíblia, em 2 Pedro e em Judas, eles adotam a ideia de que eram anjos. Eles não falam que eram os filhos de Sete, eles não falam. E ainda mostram que eles estão num lugar separado dos homens que morrem e vão para o inferno, porque existe o outro inferno para os seres humanos, que a Bíblia chama no Antigo Testamento de Sheol, no Novo Testamento de Hades. Então, eles estão no Tártaro, eles estão presos, esperando o dia do juízo final para eles serem julgados por aquilo que eles fizeram. Então, esses são textos do Novo Testamento que mostram como os autores do Novo Testamento interpretavam esse texto de Gênesis 6 e também ajudam a entender o que Jesus queria dizer quando anjos não se dão em casamento. Eles de fato não têm esse tipo de relação entre eles, mas os outros autores mostram que esses anjos abandonaram o que deveria ser e fizeram alguma coisa pelo qual eles foram punidos depois por Deus e estão aprisionados hoje. Exatamente. É uma excelente exposição. Mas a gente tem umas perguntas, Matheus. O Lucas perguntou aqui embaixo, e aí eu vou misturar a pergunta dele com uma outra pergunta. Ali no versículo 4 de Gênesis 6, fala que naquele tempo havia gigantes na terra e também depois. Ao que se refere o e também depois? A pergunta do Lucas né, a gente já viu que não eram gigantes, né? A interpretação e a tradução gigantes é uma coisa posterior, e se a gente for olhar no hebraico, não era gigantes, mas sim nefilins, os caídos. Mas a pergunta do Lucas esses gigantes que estão no texto, ou os nefilins, eles são os mesmos, ou têm alguma relação com aqueles gigantes que Caleb e Josué encontraram na Terra Prometida, por exemplo? Como é que a gente interpreta esse e também depois, que geralmente as pessoas fazem essa ligação, né, de que esses gigantes aqui em Gênesis 6 têm alguma ligação com aqueles gigantes que aparecem lá na Terra Prometida. Essa é uma interpretação bastante comum. Ela está correta? Como é que a gente pode interpretar esses textos? Vou explicar o e também depois, e aí a gente entra no texto deles em Números, que é quando vai aparecer eles novamente, tá? Vai falar assim, o texto do versículo 4. Eu vou fazer a leitura bem literal do que seria em hebraico a tradução, para a gente ver por que ela é truncada, a tradução ela é complexa. Tá? Ele começa falando assim, Hanefilim hayu va'aretz, os gigantes estavam na terra, Bayamin hahem vegam, naqueles dias. Vegam ahareichem asher yavu. Aí fala assim, literalmente. E também, depois que eles entraram, então esse depois ele está conectado a isso. Os gigantes estavam na terra, naqueles dias. E também depois que eles entraram na terra, essa ideia, depois que eles entraram em cena, depois que eles apareceram, Binei ha-Elohim el benot ha-Adam vayeledu lahem. Os filhos de Deus, as filhas dos homens, geraram filhos para eles. Tá vendo? Não, gramaticalmente em português não encaixa. Tá? Isso aqui é uma tradução bem literal. Tá? Então, e também depois que entraram os filhos de Deus, as filhas dos homens geraram filhos para eles. Tá? Então a ideia aqui é uma ideia sequencial,
Uhum. Tá? Que primeiro uma afirmação. Os filhos, desculpa, os nefilinhos caídos estavam na terra naqueles dias. Uhum. Aqueles dias que ele estava se referindo até o versículo 3. Uhum. E depois que as filhas dos homens geraram filhos para eles, aí vai falar, esses filhos híbridos, Uhum. que eram fortes, Uhum. foram aqueles de quem nós nos lembramos do nome. Uhum. Tá? Uhum. Então, essa seria uma tentativa de tradução que faria Uhum. mais sentido e seria mais fiel Uhum. àquilo que está escrito lá. Quando a gente... Uhum. às vezes do inglês e português são línguas ocidentais, a gente tem dificuldade Uhum. de traduzir uma coisa literalmente, porque a expressão tem sentido no seu próprio idioma. Uhum. Né? Você traduzir a expressão mineira, né? O mineiro come quieto. Né? Vamos comer pelas beiradas. Você traduz isso para o Uhum. inglês não faz sentido nenhum, Não né? Porque faz. não Uhum. tem sentido para eles. Então, Uhum. isso aqui são expressões idiomáticas que a gente vai tentando Uhum. fazer a tradução para tentar trazer Uhum. um pouco mais de sentido. Mas no fim das Números. contas, a ideia é que é uma única cena acontecendo. Veio os filhos e depois aconteceu isso aqui, mas na mesma cena. Não foi tipo assim, veio os filhos dos homens e também depois, tipo séculos depois. Não, é o Isso, mesmo momento. é um mesmo momento, é um mesmo Uhum. momento. Uhum. Tá? Por quê? Porque ele está narrando ali o versículo 1, 2 e 3, ó, como os homens começaram a multiplicar sobre a terra, eles nasceram filhas, Uhum. viram os Uhum. filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosos, tomaram para si mulheres de todos que lhe Uhum. escolheram, então diz o Senhor, não estará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carnal e os seus dias serão 120 Uhum. anos. Aí ele faz Uhum. um resumo ali no início. Aí ele volta Uhum. para tratar da cena estranha que ele tinha Uhum. mencionado inicialmente. Entendi. Uhum. E aí ele vai falar no versículo 4 dessa maneira que eu fiz a construção Uhum. aqui. Perfeito, Tá? perfeito. O texto de números, que vai falar que eles encontraram gigantes na terra, e depois a gente vai ver que esses gigantes eles aparecem no livro de Josué, e depois eles também aparecem ainda em 1º e 2º Samuel, que tanto Davi luta com um deles, que é o Golias, depois mata os irmãos de Golias posteriormente. Nós temos duas interpretações para ele, para esses textos. Vamos pegar o de números que usa a palavra Nephilim, de novo ela vai aparecer lá, que seria o seguinte. Tá? Uma é que esses seres ali que nasceram naquela época seriam uma repetição do que tinha acontecido aqui. Uhum. Então, de novo, eu acho essa interpretação improvável. Mas, de novo, anjos teriam ido ali esporadicamente, pontualmente, cometido o mesmo erro, Uhum. cometido o mesmo pecado e tido aqueles gigantes que eles estavam vendo ali. Tá? Uhum. Essa é uma interpretação, ela é possível. Agora, por que eu acho ela equivocada? Tá? Duas situações. Uma que é altamente improvável que Deus permitisse que isso acontecesse de novo. Uhum. Segundo, que era altamente improvável que os anjos que não caíram nesse primeiro momento, vendo o destino que os que caíram tiveram, adotassem de novo esse mesmo comportamento. Tá? Uhum. O que eu acho que é uma explicação mais plausível para essa situação? Em todas as culturas, inclusive na cultura grega, na cultura nórdica, na cultura africana, em algumas culturas africanas, na romana, na cultura Veda, lá dos hindus. Em todas essas culturas que são milenares, a gente tem informações delas até hoje, esses varões de renome, ou esses de quem nós Uhum. lembramos os nomes, eles estão presentes. Todos eles Uhum. falam que deuses tiveram filhos com mulheres humanas, e os filhos dessa relação eram Hércules, Uhum. Perseu, Aquiles. Aquiles, Uhum. eram esses varões de renome. Foram Uhum. semideuses, os demigods, eram seres Uhum. que tinham mais força do que os seres humanos. Eles não eram divinos como os seus pais, mas Uhum. eles tinham mais força do que os seres humanos. Então esses Gibor, esses valentes de renome, esses de que nós lembramos o nome, eles Uhum. continuaram presentes nas narrativas. O filho passou para o neto, que passou para o bisneto, etc. Depois que espalhou os seres humanos pela terra, mesmo com idiomas diferentes, culturas diferentes, algumas histórias foram preservadas e eles, obviamente, acrescentavam as suas próprias ideias a essas histórias.
Uhum. Mas você percebe que elas têm uma raiz comum, elas têm uma origem comum a um Uhum. fato que aconteceu, que é esse Uhum. fato que o texto bíblico está narrando para nós aqui. Uhum. O povo de Israel, além de ter a narrativa do próprio Moisés do que estava acontecendo, também conhecia as histórias. Eles sabiam que um Uhum. dia esse Tava no tipo de coisa. imaginário deles. Uhum. Exatamente. Quando eles chegam em Canaã, essa é para mim a interpretação mais plausível desse texto. Eles encontram seres que não se pareciam com eles. Então, por exemplo, a gente tem uma equivalência étnica de gigantes na Terra, só que é o inverso, que são os pigmeus na África. Né? A gente tem Uhum. uma raça de seres humanos pequenos, que cresce até 1,30 m, 1,40 m, não passa muito disso ali, que quando a gente chega lá, a gente acha estranho, acharia estranho, pensa os primeiros que chegaram lá e viram aqueles seres ali, Uhum. né? Um monte de ser humano que não é anão, eles não são Uhum. pessoas que tiveram uma deficiência de crescimento, não, eles são assim e tem 1,30 m e 1,40 m. Então você imagina Uhum. um inglês, um alemão de 1,90 m, 1,85 m chegando lá, ia ter essa disparidade, essa percepção. Isso aqui não parece que é outra raça, não Uhum. parece que é humano, né? Uhum. É um híbrido de alguma coisa? Será que misturou com algum outro animal e por isso que eles ficaram desse jeito e tudo? Então, quando você pega os relatos dos primeiros Exploradores. exploradores europeus que chegaram na África e nessas tribos, eles vão narrar e eles vão, às vezes, ter dúvida a respeito de por que eles são desse jeito, o que Uhum. aconteceu. Obviamente que hoje a gente sabe que são seres humanos iguais a nós, que por conta das condições climáticas e Uhum. reprodutivas que eles tiveram, ficaram daquele jeito, assim como tem gente que é branco, tem gente que é negro, tem gente que tem olho claro, tem gente que tem olho escuro, os cabelos diferentes, as alturas variam. Existia uma equivalência disso em Canaã, só que é o inverso, de gigante, de gente maior, que tinha 2,30 m, 2,50 m, né? O Golias parece que era uma exceção ainda a esses gigantes que tinham quase 2,80 m. Então, que quando os judeus, que tinham a estatura, que é a nossa estatura mediana hoje, que a gente acha normal, Uhum. depararam com essas tribos de seres maiores, ou seja, pigmeus invertidos, Uhum. imediatamente eles lançaram mão do que eles tinham de referência. Uhum. Pensaram assim, são Néflins, Uhum. são aqueles seres caídos que tiveram filhos com as mulheres, que eram fortes, são seres superiores a nós, Uhum. jamais a gente vai conseguir matar eles. Tanto Uhum. que, quando eles se deparam com esses seres, eles desistem de entrar na terra de Canaã, tem toda aquela confusão, eles ficam 40 anos vagando pelo deserto porque eles resistiram de entrar na terra, e 40 anos depois o Caleb fala assim, você é homem igual a gente, você é ser humano igual a gente, eu vou lá matar eles. Uhum. Né? E sobe lá, e é bem na terra de Hebron, que depois se torna a primeira capital do reino de Davi, antes de Davi conquistar Uhum. Jerusalém. E aí Caleb conquista essa terra. Depois você vai ver Davi matando Golias. É um ser humano, Uhum. normal, como qualquer outro. Ele não tinha nada de mega especial, de divino, de misturar anjo com ser humano. Mas, na percepção de quem chega no primeiro momento e tem um impacto, fala, puxa, todas aquelas histórias que nós ouvimos, é esse pessoal aí. Uhum. Né? E aí, então, para mim faz mais sentido essa interpretação do que está acontecendo em Números, depois que vai acontecer em Josué e depois que vai acontecer em 1º e 2º Samuel. E como, Uhum. diferente dos pigmeus, que não são uma ameaça à civilização, né? Ninguém tem medo que a tribo dos pigmeus conquiste o planeta, Uhum. os gigantes eram. E fez com que eles fossem atacados até a extinção. Uhum. Porque ninguém queria que Uhum. eles crescessem, Uhum. multiplicassem, virassem um país, porque Uhum. realmente, numa época em que eles não tinham armas sofisticadas, você tinha que lutar com espada e pedra, né, Uhum. e lança e flecha, é melhor você matar gente que resiste mais do que você Uhum. deixar para ver o que vai dar. Uhum. Né? E aí eles foram extintos por serem uma ameaça. Então, os caras, a interpretação mais provável, os caras entrando em Canaã viram os gigantes e o que são esses caras aí? Eles lançaram mão da categoria mais próxima que eles tinham no imaginário judaico da época, que eram
os varões de renome de Gênesis 6, que eram os caras diferenciados. Então, cara, é esses caras aí. Usaram ali como usaram o termo. É, Mas não que tenha uma ligação direta de genética, de descendência ou de um pecado semelhante de anjos caindo posteriormente. Então, não. isso aí ficou bem claro. Mas, ô Matheus, a gente falou um pouco de Gênesis 6, a gente interpretou o que aconteceu ali, anjos caídos tomando mulheres, né, e gerando esses varões de renome, esses semideuses. A gente comentou um pouco do que o Novo Testamento interpreta sobre isso. E em Judas, lá no Novo Testamento, ali quando ele está falando sobre essa questão dos anjos punidos, né? Ele cita o livro de Enoque, que a gente não vai entrar em detalhes agora, porque a gente já explicou isso na live anterior. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre Enoque, o livro de Enoque e Apócrifos, pode assistir a live anterior. Mas o que Enoque, né, que é uma literatura judaica antiga que, digamos, ajuda a gente a entender o imaginário judaico sobre esses eventos, sobre anjos, sobre queda de anjos, o que o livro de Enoque fala ou acrescenta de informações sobre esse evento da queda dos anjos e dessa mistura que aconteceu nessa época? A gente poderia trazer algumas informações, algumas coisas? Fazendo a ressalva, né, de que o livro de Enoque que nós temos hoje Uhum, não é o mesmo livro de Enoque que o Judas tinha em mãos. Inclusive, é uma das razões pelas quais o livro de Enoque não está no nosso cânon bíblico. uhum, Né? É um livro que foi alterado, é um livro que foi mexido, e a gente não tem como saber o que é original mesmo e o que foi alterado, uhum, então a gente tem a situação. Então, feita essa ressalva, o livro de Enoque ele é um livro muito detalhista a respeito de como funcionaria o céu, funcionaria as camadas de existência celestial, por exemplo. Enoque é que vai falar que existem 7 céus. Né? uhum. Então, quando Paulo escreve em 2 Coríntios que ele visitou o terceiro céu, ele está fazendo uma referência a essas divisões de céus que existiriam, ou seja, de outras dimensões, outras realidades, aonde outros seres inteligentes vivem nelas. Às vezes a gente fica procurando em outros planetas, mas na verdade não é outros planetas, são outras Uhum, dimensões desse mesmo ambiente que a gente está nele aqui. uhum, E aí, quando o Enoque vai falar sobre isso, ele vai falar da existência de 7 arcanjos, ele vai falar sobre a questão da existência dos anjos e etc. E ele narra que alguns desses efetivamente caíram, abandonaram aquela situação e que viria juízo, que eles vão lembrar. Enoque não escreve do que aconteceu em Gênesis 6. O Enoque escreve do que estava acontecendo antes disso. Gênesis uhum, 6 é já depois que o Enoque tinha sido arrebatado. Então, uhum, Enoque ele profetiza que por causa dessas coisas que estão acontecendo, Deus enviaria um juízo e uhum, condenaria o mundo por causa disso. Mas o Enoque não vai detalhar a relação sexual dos anjos com as mulheres, aquele desenvolvimento e etc. Ele está assistindo a prévia disso uhum, que está acontecendo e tentando uhum, pregar para as pessoas para que elas não façam isso, para que elas não pequem, para que elas não abandonem a Deus, porque senão Deus iria julgá-los, Deus iria castigá-los. uhum, Então, o juízo do dilúvio foi uhum, profetizado por Enoque. uhum. Ele Né? estava vendo lá os anjos vindo e a galera dando moral para os anjos, mas ainda não É, tinha acontecido de fato essa coisa tudo que, que que gerou o depois dilúvio. acontece. Exatamente, exatamente. Só que, de novo, Uhum, a gente não sabe qual parte disso é real, foi ele mesmo que uhum, escreveu, qual parte disso foram interpolações, uhum. acréscimos posteriores ao livro. O que foi acrescentado. Uhum. É. E aí, assim, Matheus, logo na sequência desse texto aqui que relata essa história dos anjos e das mulheres, né, fala que o Senhor viu que a maldade havia se multiplicado, que o desígnio do coração humano era continuamente mal, né, que fala que, aí é uma coisa que a gente pode conversar um pouco, que se arrependeu o Senhor de ter feito o homem e lhe pesou o coração.
O julgamento que vem depois com o dilúvio, ele tem uma relação direta com essa questão dos anjos caindo e criando essa raça híbrida, que fala em algum momento depois do texto que a carne, né, todos os animais, ele também tinham se corrompido, né, que a terra estava cheia de violência. Tem alguma relação, assim, ele enviou o dilúvio também por causa dessa questão especificamente de anjos e raça híbrida entre anjos e mulheres? Olha, a gente especula que sim, que foi uma maneira de limpar a terra dessa confusão que tinha acontecido, porque maculou a própria humanidade e a criação de Deus já estava indo por um caminho muito diferente. Então a gente imagina que isso tenha acontecido por causa disso. Agora, em termos de atribuição de responsabilidade, de culpa, não. O dilúvio, ele é um juízo unicamente pela responsabilidade do ser humano. Esse versículo 5, ele é um versículo interessante. O 5 e o 6 são versículos interessantes e tristes ao mesmo tempo, quando você analisa, porque ele não é só um texto informativo, ele é um texto que traz o sentimento de Deus no versículo. Quando a gente olha o texto no original, ele carrega consigo uma frustração. Ele não é só uma narração, ele também está tentando expressar o que está se passando na Terra. E aí ele coloca assim, ó, Verhau Yetzer Maheshevot, ou seja, todas as intenções e pensamentos, tudo o que ele quer fazer e tudo o que ele planeja, ele está tentando mostrar assim, a integridade, a integralidade do ser humano, tá? Libou do seu coração. Aí ele fala assim, ó, Hak Ha Kalhayon. Era só mar todo dia. Então, ele está falando assim, ele olhou para a integralidade do ser humano e falou assim, os caras são maus todos os dias. Não tem um dia que o cara acorda e faz uma coisa boa. Não tem um dia que o cara pensa assim, não, hoje eu vou fazer uma caridade, hoje eu vou fazer um bem, hoje eu vou ajudar alguém sem olhar a quem. Não, todo dia o cara acorda e ele é integralmente mau. Aí fala no versículo 6, que é daria outra live também, né? Que é um outro tema polêmico, né? Que ele fala assim, vai na Ren Adonai Kiasa et Hadam. Arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra. E isso pesou-lhe em seu coração. Né? Então, Deus se arrepende? Né? Essa é uma discussão teológica complexa também, né? Se Deus se arrepende ou não se arrepende. Então, aqui fala que se arrependeu. Né? Arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. E aí é interessante porque, para tentar expressar que é uma ideia de sentimento, o versículo 5 e 6 ele é construído de uma forma poética, entrelaçada, e a palavra coração aparece 2 vezes. Ela aparece para falar o que está acontecendo no coração do homem, enquanto isso, o que está acontecendo no coração de Deus. Então, no coração do homem são pensamentos maus todo dia, o coração de Deus é arrependimento e frustração. Então, ele opõe, ou ele apresenta essas duas... Um paralelo. Um paralelo. É uma forma... É linda esse aqui, poeticamente, a construção dele é fantástico. Fantástico, Matheus. Eu acho que é daqui que a gente pode começar a próxima live, então. Desenvolvendo um pouco essa questão da frustração que Deus sentiu e os desdobramentos disso, né? Como é que não era o único justo. Porque a gente já bateu o nosso tempo aqui, eu acho que a live foi muito bacana, Matheus. A gente conseguiu destrinchar bem esse assunto que o pessoal tem muita dúvida aí dos anjos, mulheres. A gente conseguiu interpretar o texto no original e trazer boas respostas. E eu queria deixar um recado final para quem curtiu essa live, para quem curtiu essa explicação. Dia 22 de fevereiro vai começar a nossa próxima turma do Seminário EAD aqui do CENIB Sul.
Então, você que quiser estudar com a gente, quiser entrar mais a fundo nos textos, quiser participar ao vivo de aulas aí com o Matheus, estudando, né, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, quanto liderança, apologética e todas as áreas assim que você precisa saber para ser um cristão e um líder na sua igreja. Você pode acessar aqui na bio do Instagram, ou se você está ouvindo isso depois no YouTube ou no Spotify, vai ter o link ali na descrição para o nosso site aqui do CEMIB para se matricular, né? A mensalidade é bem barata, a gente tem uma formação bastante completa, então quem quiser estudar e aprofundar com a gente, tá aí o convite. Então, dia 22 de fevereiro começa a próxima turma, então corre lá. E quem mora na região metropolitana de São Leopoldo, o presencial também começa no mesmo dia, né? Presencial também começa no mesmo dia, então segundas e quartas-feiras são as aulas, ó, nem é uma coisa assim que ocupa tanto tempo, assim, tipo todas as noites por semana. Quem faz faculdade aí pode até achar uns horários e conciliar. Então, né, tanto região do Vale dos Sinos aí quanto qualquer lugar do Brasil tem opções para vocês estudarem com a gente. O pessoal tá elogiando muito a live aí, Matheus. Aqui o pessoal dizendo top demais, uau, que aula, obrigado, mandaram bem demais. Então, Acho que avisar para ele que fica gravado, né? Que a isso, o live pessoal fica está gravada, dá para perguntando. acessar e pegar bem certinho na parte que pulou, que perdeu. Isso, vocês Né? podem achar isso no nosso site, no nosso blog, no nosso canal do YouTube, em qualquer aplicativo de podcast, é só botar lá, CEMIB Sul, e vocês vão nos encontrar, e aí podem ouvir lavando louça, voltando do trabalho de carro, dá para várias opções aí para vocês ouvirem a live completa. Mas, Matheus, eu novamente aí te agradeço aí por um baita estudo aí que a gente teve nesse bate-papo e em nome do pessoal também que curtiu muito o estudo. E era isso, então. Dessa vez a gente fica por Beleza. aqui. Um excelente estudo. Então, pessoal, Valeu, então. obrigado para Um quem assistiu. abraço. Um abraço a todos e bom almoço aí para quem não almoçou ainda ou quem assistiu almoçando e que vai começar a trabalhar agora. Um bom dia, uma boa segunda-feira e uma boa semana.